Graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Jaime Teixeira. Eu quero aqui deixar uma palavra para abençoar a sua vida no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 11, que diz: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Amados do Senhor, Jesus aqui conta 3 parábolas consecutivas. Se você analisar o capítulo 15, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. O que Jesus estava querendo aqui afirmar, que muitos ainda que pensam que não é um filho ou que não é uma ovelha de Deus, Jesus disse para que o pastor ele deve deixar as 99 no aprisco e ir em busca da ovelha perdida. Porque muitas das vezes, por aquela pessoa estar perdida, muitas pessoas pensam que ela ainda não é uma ovelha ou não é um filho de Deus. E a dracma perdida, Jesus diz que quando aquela mulher encontra aquela dracma, que é uma moeda de valor, ela se alegra com as suas amigas, com as suas vizinhas. Assim no céu há uma alegria por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não precisa de arrependimento, como diz no verso 7. Em Lucas 15, verso 7, você observa que Jesus disse que o justo não precisa de arrependimento. Aqui fala: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. E qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há uma alegria no céu, né? Uma alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então Jesus aqui mostrando essa parábola também do filho, que um dia chegou para o seu pai e pediu parte da sua herança, que ele não estava feliz, ele queria viver uma aventura, e o pai pegou ali a fazenda, deu ali a parte que lhe cabia por direito, porque ele não estava feliz, e ele queria viver a sua própria experiência. Mas só que ele foi e ele não teve êxito. Ele não teve êxito na sua caminhada, porque ele estava sozinho, acostumado a viver na casa do pai, tendo tudo do bom e do melhor, foi ser um aventureiro e acabou perdendo tudo que tinha, ao ponto de trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele estava com tanta fome que ele desejava até encher a barriga com a comida dos porcos. Mas aí ele caiu em si e disse: na casa de meu pai, quantos funcionários tem ali que pode e vive muito melhor do que eu aqui agora, né? E a Bíblia fala de uma forma muito clara aqui, ó, ele começou a padecer fome e necessidade. E ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, pediu trabalho, mandou apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando a gente está na pior, mas as coisas parecem que piora mais, né? E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome?
Mas o segredo da vitória desse jovem, desse moço, foi quando ele admitiu que ele pecou diante de Deus. E Jesus ensina isso nessa parábola. Quando o homem reconhece diante de Deus os seus erros e diante de seu Pai, a Bíblia fala que tudo volta ao normal na vida dele. E aqui diz a Bíblia que ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou nem digno de ser chamado teu filho, faz de mim um dos seus empregados. Então você observa que esse jovem, esse moço, ele desejou voltar para a casa do pai, nem na qualidade de filho, mas na qualidade de servo. Eu quero dizer que quem é filho, mano. E o pai lhe abraçou, lhe beijou, lhe festejou, porque ele disse: meu filho estava morto, mas hoje o meu filho reviveu. Então Jesus mostra que quando uma pessoa reconhece o seu pecado, quando uma pessoa volta atrás, se arrepende, porque há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, como diz a Bíblia no verso 7, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento, há uma alegria diante dos anjos de Deus. A Bíblia mostra bem claro, vou voltar aqui no versículo 7 para vocês entenderem o que eu estou falando. Okay, ó. Olha só o que a Bíblia diz. Diz que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha bem. Assim vos digo que há uma alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, um pecador que volta atrás. E ele voltou atrás e Deus ali o recebe como filho. O que eu quero dizer hoje, neste momento, é que se você hoje cair em si e reconhecer diante de Deus o seu pecado, Deus não vai te receber como um servo de Deus. Ele vai te receber como um filho e vai te revestir de autoridade e fará uma grande festa. Uma grande festa lhe aguarda, não só na terra, mas uma festa no céu. Porque a Bíblia nos mostra isso, que há uma alegria no céu diante dos anjos de Deus para uma pessoa que volta para Deus. E há uma alegria na terra quando você volta à casa do Pai. Porque você deixa de ser uma ovelha perdida e passa a ser um abençoado de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para abençoar a sua vida, meu amado, meu querido, e dizer que este jovem, ele tinha tudo dentro da casa do Pai, mas ele não se sentia feliz e ele buscou ali uma experiência que ele não teve êxito, e ele se sentiu enquadrado numa situação que nem comida ele tinha para comer. Quantas pessoas um dia saiu da casa de Deus e buscou um caminho que ele achou que ia ter êxito, que ia ter grandes vitórias, e muitas das vezes não deu certo. E o difícil, às vezes, é ele reconhecer o seu erro, voltar atrás, reconhecer diante de Deus o seu pecado para que ele seja absolvido. Então a Bíblia nos mostra, Jesus mostra através dessa parábola, que este jovem, ele reconheceu diante de Deus o seu pecado, ele buscou ali o seu pai e o pai o recebeu. Eu quero dizer neste momento, amado ouvinte, que agora, neste momento, você que está atravessando esse momento difícil aí, que você está sem saída, você não sabe o que fazer, está vivendo um dilema, está vivendo aí uma falta de paz interior. Talvez você pode até ter tudo na sua vida, mas você está distante do Pai, porque um dia você se afastou para buscar uma experiência própria. Talvez você conseguiu tudo do bom e do melhor nesta terra, mas você sente que está faltando algo ainda na sua vida, onde você vive hoje esse vazio, essa depressão, você vive essa situação hoje, que muitas das vezes você está acompanhado, mas se sente sozinho. Isso quer dizer que a falta da presença de Deus na sua vida está lhe fazendo falta. E se você reconhecer agora diante de Deus o seu erro, o seu pecado, Deus está de braços abertos para te receber como filho.
E haverá uma alegria no céu, uma festa no céu, pelo fato de você desejar a bênção, pelo fato de você desejar voltar para Deus. E Deus preencherá esse vazio do seu coração e suprirá todas as vossas necessidades, tanto espiritual, quanto física, quanto carnal. Porque a Bíblia fala, buscai o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas Deus acrescenta. E Deus quer acrescentar algo na sua vida que lhe falta. Não viva hoje nessa situação, distanciado da casa do Pai, distanciado de Deus, vivendo hoje uma necessidade que muitas das vezes você tenta buscar em várias situações, em várias religiões, em vários caminhos, se na verdade só existe um caminho que é Jesus Cristo. Então eu quero deixar essa palavra para sua meditação. Eu quero deixar essa reflexão para você. E se você voltar hoje para Deus, você torna-se o filho de Deus. Ainda que as pessoas, o diabo possa tentar te acusar, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte quando você voltasse para Deus. Quando você buscar a face de Deus. Quando você hoje preencher do teu coração com a graça e a paz do Senhor. Porque a Bíblia diz, fala lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E sem a presença de Deus, você vai continuar vivendo esse vazio, essa depressão, muitas das vezes vivendo numa dependência química, Então eu vou estar orando por você, para que Deus possa continuar te abençoando, te dando a vitória. Então grava no teu coração, você ainda é uma ovelha da casa de Deus, você ainda é uma pessoa de valor e você ainda é um filho de Deus. Mas é muito importante hoje que você compreenda isso, que você é especial para Deus. E Deus te chama. Tanto que a Bíblia fala, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Mas faz como esse jovem. Pai, pequei contra ti. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas você vai ser tratado como filho. Amém? Então eu vou estar orando por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus nesta hora, pelo teu filho, meu Pai, pela tua filha que agora neste momento se encontra, meu Pai, ouvindo esta mensagem. Que o teu Espírito, Pai, esteja agora, meu Pai, trazendo ele, meu Pai, das trevas para a luz, da morte para a vida, e dando a ele o direito de viver, meu Pai, na tua presença, Senhor, como um filho revestido de autoridade e poder para uma grande obra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.